esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. Então, aquele lembrete, né, que o nosso trabalho é uma aula e que uma aula dura muitos minutos e que cada um tem que ter muita paciência para poder assistir à aula. E toda a matéria é interessante. Então, cabe a cada um tornar-se interessante também de estar assistindo à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Pai Nosso. Pai Nosso é a única oração que Jesus deu aos seus discípulos. Essa oração a pessoa tem que lembrar, assim, que não é um pedido. Porque se tem oração de agradecimento, também tem que lembrar assim que essa oração não é um pedido, é uma confirmação da condição em que nós nos encontramos para receber os auxílios. Então, quando tem na introdução ali o Pai Nosso e aquela referência assim que fala que Ele está no céu, tem aquela importância. Por esse motivo, muitos acham assim que a nossa descendência é direta de Deus. Nós fomos criados. É isso que a pessoa tem que compreender. E aquela condição bem importante assim, que para o reino de Deus vir até a terra, a pessoa tem que trabalhar, ela tem que melhorar, ela tem que fazer da sua moradia, do seu ambiente, um paraíso. É isso que nós precisaríamos de entender. Então nós temos que ter um procedimento de ter uma elevação dentro de nós. E aquela condição assim, né, que quando fala-se que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de movimentar. Todas as espécies vivas movimentam. E fica bem fácil assim que a gente vê os pássaros. Tem os pássaros que comem os filhotes daqueles outros pássaros. E tem os filhotes que estão mais fortalecidos e que coloca o outro para fora do ninho. Quer dizer que o movimento na criação sempre existiu. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que para fazermos o movimento correto, a pessoa tem que ter uma pureza dentro dela. E quando nós pedimos para que as nossas dívidas sejam perdoadas, eu também preciso de limpar o meu coração. Então, aquela condição assim que muitos e muitos têm de ficar descontente com um, com o outro, precisa de lembrar o que ocasionou para que ficasse descontente com aquele um, com aquele outro. E o procedimento. Então, a nossa vida teria que ser assim, um trabalho constante de perceber como nós nos encontramos. Quando a pessoa tem a oportunidade de observar pássaros que vivem soltos, a gente observa que o tempo inteiro eles estão cuidando deles. Então, se tem a oportunidade de ficar mais próximo, a gente vê que o olho dele, de uma maneira geral, está cuidando de onde tem alimentos. E quando a gente percebe, ele vai e pega aquele alimento. Depois, ele fica cuidando dele. O espírito humano teria que ver assim, né? Cuidar dele. Para cuidar dele na nossa fase que nós nos encontramos, com os ensinos que nós já recebemos, nós teríamos que estar verificando como nós entendemos. Aquela condição bem importante assim, né? Que se a pessoa quer um trabalho, ela tem que lembrar que ela precisa de apresentar-se qualificada para aquele trabalho. E é bom a pessoa ir entendendo que ela tem que fazer um esforço para cumprir com aquilo que ela pediu. Então, o alimento de cada dia a pessoa sempre terá, mas ela terá que fazer o trabalho de ter um bom desempenho naquele ambiente que ela trabalha. O Pai Nosso é essa condição. Teríamos que estar fazendo um trabalho assim. Dificilmente uma pessoa usa o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, para fazer uma reflexão dos 6 dias que ela caminhou. E é bom a pessoa ir lembrando assim, das influências externas que nós recebemos, dos excessos de cursos, dos passeios que normalmente a pessoa procura fazer porque ela vê que outros fazem e ela quer fazer também. Mas tínhamos que ver se vai ser bom para a minha vida.
É isso que a pessoa tem que entender. Nós tínhamos que trabalhar assim. Por não fazermos determinados cursos, não quer dizer que somos menos qualificados. Então, o tempo de aproveitamento de cada coisa que nós fazemos na vida teria, de uma forma, de voltar para nós termos uma maneira de sobrevivermos e ter um tempo para nós, para nossa perspectiva. Então, essa fase que nós nos encontramos de fazer as orações ou o Pai Nosso conforme recitamos, a pessoa tem que lembrar assim: quando ela está mexendo no fogão, ela sente aquilo que ela está fazendo. Isso é uma coisa bem normal assim, né? Porque ela não põe sal a mais, ela não põe água a menos, então ela sente. E muitos, quando tem alguém conversando, ela pede para esperar um pouco. Quer dizer que ela precisa de um instante para sentir aquilo que ela está fazendo. A oração Pai Nosso, ela é dessa maneira. A pessoa tem que sentir aquilo que ela está falando. É isso que nós precisamos de entender. Só recitar não tem significado, porque aquela pessoa que trabalhou de qualquer maneira na cozinha, aquilo não fica bom. É isso que nós precisamos de entender. Então só tem valor quando tem sentimento. A oração, o Pai Nosso, teríamos que estar fazendo esse trabalho, porque a primeira frase que nós falamos, depois tem um sentimento, a segunda tem outro sentimento. É isso que nós precisamos de entender. E só tem valor se o sentimento for correto, porque dificilmente uma oração chega aos tronos do Altíssimo. Dificilmente. Então, aquele outro que fez a oração corretamente, junto com o pedido que foi feito, junto com o sentimento que foi feito, vem também o auxílio, na mesma corrente, porque nós sabemos assim, na corrente elétrica, uma energia vai, a outra vem. E se nós quisermos colocar uma água num ambiente, nós temos que colocar de determinada maneira, porque se já tem água e aquela água que nós queremos colocar tem uma coloração diferente, nós queremos que aquela água com a coloração diferente não mistura com a outra. Então o jeito de fazer esse trabalho por um tempo tem que ser de maneira diferente do que somente misturar a água. Então quer dizer assim, uma coisa bem feita vem um retorno imediato. Então todo um trabalho que é feito, bem feito, antes dele ser concluído, aquele que vai receber o trabalho fica feliz. Isso a gente pode observar assim, um trabalho escolar de criança pequena, se ela fez bem feito, já imediatamente ela já recebe um elogio. Então a nossa oração tem que ser com um sentimento verdadeiro. Então o Pai Nosso que estás no céu é uma confirmação da diferença de nível. Existe nível diferente. É aquela confirmação que o seu nome é santificado. Tanto é que no segundo mandamento está lá, não dizer o santo nome em vão. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que fazer um trabalho de observar assim que quase todas as coisas que nós recebemos dos nossos pais, das escolas, está errado. E quase todas as coisas que nós transmitimos para os nossos descendentes também está errada. Porque se eu recebi errado, eu propago erradamente. Então fazer um trabalho assim, de ir observando o meu procedimento. Porque fica bem claro, aquela pessoa que tem um procedimento correto durante a sua vida, porque o procedimento correto também não é só porque fala pouco. Porque nós podemos estar calados, mas a gente pode observar muitas outras pessoas que estão caladas e muitas vezes têm um semblante de riso, têm um semblante de enraivecido, tem esses comportamentos assim. Então a pessoa dentro dela, ela não está calada. Então organizar esses pensamentos, os sentimentos, porque tem aquela importância, né? A pessoa está com um semblante de riso porque ela está rindo do outro, porque o outro tropeçou, ou porque ela teve uma elevação de compreensão. Então,
o jeito que a pessoa está tendo não é da nossa responsabilidade. Da minha responsabilidade é como eu estou trabalhando dentro de mim para compreender aquilo que eu fiquei ofendido ou aquilo que eu ofendi. Então, esses resgates, porque eu só posso receber os resgates das minhas transgressões com o Criador se eu perdoei aqueles que eu também fiquei ofendido, do jeito que eles comportaram comigo. E é bom a pessoa ir lembrando assim, quando tem um procedimento correto com o semelhante, anos depois, aquele que recebeu o procedimento correto, ele utiliza. Isso fica bem fácil assim da gente ver. Uma criança tem um animal dentro da moradia e o adulto faz uma correção com a criança. Imediatamente a criança usa essa correção para aquele animal. Então quer dizer assim, se é para uma outra pessoa, aquele outro também vai receber a correção corretamente. Então, para isso, nós tínhamos que nos encontrarmos numa condição assim de paz dentro de nós. Essa paz não é assim, que agora eu vou estar em paz com todos os meus semelhantes. Não, eu vou ter que ter um cuidado com todos os meus semelhantes. Então não tem essa assim de achar que o meu portão vai ficar aberto agora, porque eu julgo que eu me encontro em paz, então todos aqueles estarão em paz também. Os cuidados com a vida de matéria grosseira, todos nós precisamos de ter. Então não está relacionado agora eu me tornar descuidado com as coisas que é da minha responsabilidade. A paz é o procedimento que a pessoa está tendo para compreender direito o Pai Nosso. Isso a pessoa tem que lembrar assim, porque para ter o pão de cada dia, a pessoa tem que ser um trabalhador. Porque tem um ensino que fala assim que comerás o pão com o suor do teu rosto. E tem outro ensino que fala assim que não dê o peixe, ensine a pescar. Quer dizer que temos que possibilitar que o outro aprenda a fazer o movimento. Então, comer o pão com o suor do rosto, a gente vê no caso daquele pássaro. E quando tem ninhos na proximidade da nossa moradia, que a gente tem a oportunidade de ficar observando, a gente vê que quando aqueles filhotes cresceram, aqueles adultos apresentam menores, quer dizer que eles emagreceram do esforço que fizeram. Então, na nossa vida diária, tínhamos que lembrar dessa condição assim, do movimento, e sair da condição assim de julgar que somos merecedores. E é bem sério assim, porque dificilmente uma pessoa fala dos deveres que ela tem, mas sempre dos direitos todos sabem. Pode ser a pessoa que tem pouca cultura escolar, ela fala do direito, mas não sabe falar do dever. É esse equilíbrio que nós precisamos de trazer para a vida. O Pai Nosso é aquela oração que Jesus ensinou aos discípulos, porque os discípulos queriam viver em adoração ao Criador. Então, as irradiações do Filho de Deus possibilitou que eles tivessem essa clareza. Mas tem um outro ensino que fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através do Filho de Deus. Quer dizer que Jesus falou assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que se nós melhorarmos um pouco a nossa compreensão, existe essa possibilidade de continuar tendo a capacidade de estudar depois na matéria fina. Com isso, nós vamos fazer aquele trabalho, né, de ir até o reino do espírito humano. E nesta condição também, o reino do espírito humano veio até nós. Essa diferença fica bem importante assim a gente observar em determinadas moradias. A cor da pintura daquela casa, o jeito daquele jardim, o zelo que existe daquelas e daqueles que fazem aquele trabalho. Então, quando uma pessoa vê, fica muito feliz. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho de nos tornarmos agradáveis, porque aquele que está passando, só de ver aquela moradia organizada, fica feliz. Então, o paraíso estende-se até nós. Então, o reino de Deus vem até nós, mas nós estamos fazendo a base. É bem importante assim, porque para todas as coisas, a pessoa tem que lembrar assim, que tem o reflexo.
Então, do jeito que a pessoa arruma a casa dela, aquele jeito bom, aquele jardim, o outro que viu fica feliz. Então, do jeito que nós comportamos durante a vida, com a maneira que nós relacionarmos com aqueles outros, também aqueles outros ficarão felizes conosco. É isso que nós precisaríamos de conseguir. Essa condição é aquela condição assim de compreender que não somos todos iguais. Então nós tínhamos que tirar de dentro de nós as acomodações e perceber que não somos iguais, porque o pai não é igual ao filho. Depois, se esse pai descuida, esse filho começa a mandar nele. Tem isso também. Aquele esforço durante o período de formação daquele jovem, aquele que fez o esforço para que aquele jovem tivesse o amadurecimento e até a fase da emancipação, é diferente daquele jovem. Então, a ida para o paraíso é um trabalho que é sempre individual, o jeito que a pessoa compreende. E quando a pessoa tem algumas elucidações, alguns instantes de lucidez, ele vê que ele não pode compartilhar essas lucidezes com outras pessoas, porque não entenderiam. É isso que nós precisamos de ver. Fica bem fácil assim da gente ver, de vez em quando apresenta jovens, garotos novos ainda, que têm alguma criatividade, que faz algum invento. Então, as ideias que esse jovem está colocando em prática não tem como compartilhar com outra pessoa, porque os outros não entenderiam aquilo que ele está pretendendo fazer. Então, as compreensões que nós temos é da mesma maneira. A pessoa teve um instante de elevação, não tem como ela verbalizar, porque não teria como ser compreendida. É isso que cada um precisa de entender. Então, a oração que Jesus trouxe e que os discípulos procuraram assimilar essas informações através do Pai Nosso, é o Pai Nosso que nós precisamos de entender que para termos um retorno do Pai Nosso é na condição de glorificação. Porque se tem oração de agradecimento, então o Pai Nosso é uma oração diferente. É isso que precisamos de entender. E o ser humano está sempre querendo dirigir ao Criador de uma maneira que ele tire proveito. Então está sempre querendo ser beneficiado. Tínhamos que entender que a nossa vida, se nós fazemos direito tudo aquilo que é da nossa responsabilidade, ficamos felizes. Porque quando uma pessoa exerce uma função, na moradia é muito difícil assim, porque dificilmente um filho agradece pelo alimento que ele recebeu, dificilmente, se não é um presente que vai possibilitar a ele uma alegria, porque ele vai ter aquele passeio ou porque tem aquelas vestes novas, mas de uma maneira geral, aqueles que estão possibilitando aqueles movimentos e aquela manutenção daquela moradia, para aqueles, dificilmente recebem um agradecimento. Então, na nossa vida, nós sempre estamos assim, numa condição de sermos beneficiados, mas o sentimento correto nos possibilita essa alegria de dentro. É isso que nós precisamos de entender. Então, o Pai Nosso, quando ele é feito corretamente com o sentimento, e lembrando assim que cada fase do Pai Nosso vai tendo as mudanças de sentimentos. É isso que nós precisamos de entender. E que muitas vezes nós permitimos que pensamentos entrem na nossa maneira ali de estarmos fazendo a oração e nos atrapalha, e que muitas vezes nós perdemos. Então, aquela condição bem importante de lembrar assim, é por isso que dificilmente uma oração chega aos tronos do Altíssimo, pela nossa maneira de entender e o sentimento que nós colocamos. Então, essa naturalidade assim é que entra a palavra humilde, porque se a pessoa está querendo conquistar, então ela tem que lembrar assim, ela tem que aprender a bater na porta. A humildade é esta condição, porque se agora ela está querendo um instante de lucidez, um instante de ser agraciada, de tornar-se feliz naquele instante,
Então, ela tem que entrar na condição de humildade. Isso fica bem fácil assim, porque num procedimento normal na moradia, aquele filho não chega arrogando junto aos pais de algo que ele precisa ou de algo que ele quer. Ele muda o tom. Ele já percebeu que o jeito que ele tem que fazer para que ele receba aquele benefício. Na oração, a pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer as fases do Pai Nosso. E ela tem que lembrar, sim, que nós temos partes escuras do nosso cérebro, porque muitos e muitos já falaram assim, né? Que não quer nem lembrar. O não querer lembrar aí está relacionado ao comportamento que a pessoa teve ou o comportamento que ela recebeu e que ela não ficou feliz com o desfecho que houve. Mas se tem partes escuras, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de clarear essas partes. Porque a gente vê assim, a pessoa já é envelhecida e ela fala de algo que aconteceu há muitas décadas. Quer dizer que ela voltou lá atrás, ela se encontra presa. Ela caminhou numa direção, mas o sentimento dela está preso. Como é que ela pode pedir perdão pelos seus pecados se ela se encontra preso com algo que ela recebeu ou de uma maneira geral do comportamento que ela teve? Na nossa vida interna, se nós observarmos, a norma do tempo é numa forma circular. O nosso corpo físico de matéria grosseira, ele vai passando pelo tempo. E com isso, ele vai tendo as suas vivências e o corpo de matéria grosseira vai apresentando o envelhecer. Mas dentro da pessoa, ela mantém-se. Isso é físico. Porque aquele descontentamento tem muitas e muitas décadas, do jeito que ela recebeu o comportamento ou do jeito que ela comportou-se. Então, o perdoar as nossas dívidas, a pessoa tem que trazer essas partes escuras para a vida dela e ela compreender. No caso que ela cometeu a transgressão, ela também tem que lembrar assim, que ela não tinha outro saber. E ela estava envolta, descuidada, por isso ela cometeu daquela maneira aquela transgressão. Se ela recebeu uma transgressão que ela não ficou feliz, ela tem que examinar o procedimento que se encontrava antes dessa transgressão recebida. Então o que acontece? De todas as maneiras, quando a pessoa procura ter uma elucidação, tornar-se lúcida, tem uma importância do comportamento que recebeu ou do comportamento que ela teve. Essa bondade, é isso que nós precisaríamos de ter, uma bondade dentro de nós, para compreender a vida. Só assim é que o Pai Nosso começa a ter uma significação para aquele que quer fazer esta oração. Mas no final tem aquela condição assim, né? Que se a pessoa está descuidada, ela pensa assim, que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, na caminhada da vida, se não tiver um sentimento verdadeiro, não tem essa condição. E depois, como é que a gente pode achar assim que nós seremos tentados? É uma tradução ali que não foi correta. Aquela tradução está que se a pessoa tem uma firmeza dentro dela, ela quer receber os auxílios, mesmo numa forma de sofrimento, para que ela possa ter uma reflexão. Mas eu vejo assim que os auxílios vêm de todas as maneiras, né? Porque tem um ensino que fala assim que é na alegria ou na dor. Quer dizer que se a pessoa está transgredindo e ela quer ter uma melhora, mesmo ela tendo agora que sofrer, para que ela tenha compreensão. Então é bem trabalhoso assim, a pessoa tem uma pureza para falar dessa maneira, com o sentimento, de maneiras que tudo que nós falamos, tudo que nós sentimos, tem um reflexo. Então a pessoa vai receber aquilo. Mas esse sentimento a pessoa também pode lembrar assim, se trabalha com o terceiro mandamento, que é fazendo uma reflexão, então ela pode passar pela vida sem ter que ter o sofrimento. Então essa pureza que nós precisaríamos de ter, porque
Se a pessoa se encontra envelhecida e ainda apresenta desarmonia no seu corpo físico e que vem o sofrimento, então não adiantou a pessoa correr, né? Quer dizer assim, dedicar mais tempo para o trabalho, para ter uma emancipação financeira maior, ou dedicou mais tempo para o lazer, porque ela achou assim que se tivesse mais lazer, então a vida seria melhor. Com isso foi descuidando. E é bom a pessoa ir observando assim, quando uma criança pequena está andando, começando a andar, e o adulto dá a ela ali um brinquedo, e ela pode utilizar desse brinquedo, essa criança anda de qualquer maneira, e quando ela está caminhando numa direção que não pode, o adulto vai e muda ela de direção. Então, na nossa vida, esse trabalho de mudar de direção, daquele caminho que não pode, é dentro. É isso que nós precisamos de entender. Porque para todas as coisas externas que apresentam a vida, a criança maior um pouco, ela já não quer levar o lanche da escola, ela já quer um outro lanche, ela pede para ser de maneira diferente. Isso é bem simples assim. Se a criança já é maior um pouco, ela já tem esse procedimento. Então quer dizer assim, essa qualidade de ter esse procedimento, nós temos a vida inteira. O procedimento que nós precisamos de ter para compreender direito os ensinos, para nessa condição poder voltar para a pátria do Espírito. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer assim, que não justifica a pessoa falar que agora ela não tem tempo, que agora ela não compreende. Porque para todas as outras coisas nós tínhamos tempo e compreendíamos e sabíamos o que queria. Isso é bem simples, porque são fatos assim que o próprio já vivenciou, ou agora ele está vendo esse tipo de vivência dentro da sua moradia. Então todas as coisas que nós queremos, nós tínhamos que querer primeiro entender os ensinos. É isso que nós precisaríamos. O Pai Nosso é dessa maneira. Procurar entender o Pai Nosso e procurar entender que não é com quantidade que nós vamos fazer a repetição, é com a qualidade do nosso sentimento que nós estamos usando para esse acontecimento, compreender as fases. E tem que lembrar assim, que para o reino de Deus vir até nós, nós temos que preparar o campo. Para todas as coisas nós preparamos. A criança pequena, se ela chega do ambiente de ensino e aquele uniforme não dá para ser usado no outro dia, o adulto não tem dúvida, ele providencia a maneira de limpar aquele uniforme. Isso é físico. Então quer dizer que nós sabemos. Agora, esse saber tem que levar com uma seriedade para dentro de nós, para compreender o procedimento que nós precisamos para poder ter o sentimento quando fizermos a oração Pai Nosso. Então, o que vai levar a nossa oração até os degraus do trono do Altíssimo é o sentimento que nós estivermos colocando. Então, a pureza de sentimento e o trabalho que nós temos que fazer para compreender, para completar essa oração. Para ter o pão de cada dia, a pessoa precisa de ter a qualificação e ter o movimento. Para receber o perdão, a pessoa primeiro tem que perdoar. Então, a oração ela é bem clara assim, que fica bem fácil de cada um entender. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa clareza, de nos esforçarmos para compreender melhor aquilo que nós precisamos. A evolução é aquela condição assim, é um procedimento individual. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e esforçar para mudar dentro e compreender os ensinos é um trabalho individual.